Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de boas práticas no projeto, boas práticas de engenharia no projeto da suspensão dianteira de um Baja. Eu vou dar exemplo aqui da suspensão que foi projetada para o nosso Baja do ano de 2012, que foi um carro que ganhou tanto o Enduro do Regional 2012 e o Enduro do Nacional 2013. É um carro que tinha uma resposta muito boa de suspensão dianteira e direção. Então, primeiramente, eu queria dizer que existem algumas coisas que eu considero bastante chaves para ter um projeto que vai ser confiável e resistente e também mantendo um baixo custo de fabricação. Essa manga de eixo, voltando a lembrar que a nossa equipe é uma equipe que tinha pouco recurso, então esse tipo de simplificação é muito bem-vinda quando o recurso é pequeno. Então eu projetei uma manga de eixo com um perfil muito simplificado para usinagem, né? Ela é uma peça única de alumínio, né? Então o alumínio ele pode ser todo fresado basicamente em um passe só, aqui, né? Com a peça deitada, ela vai sendo fresada toda, depois só vai ser virada para poder fazer esses furos, fazer aqui o suporte da pista de freio e fazer os furos que são dos terminais rotulares e os arredondados aqui da... sacanagem, passou um sujeito barulhento aqui na rua agora. Mas, inclusive esse arredondado aqui tem condição de ser feito de passe em passe aqui um dos lados e fica bem fácil de ser produzido. Mas voltando ao que eu acho uma coisa primordial e que eu vou considerar de boas práticas, cisalhamento duplo. Tá vendo? Tem dois cisalhamentos duplos aqui, tanto no terminal superior quanto no terminal inferior. Cisalhamento duplo é uma das coisas que eu acho mais primordiais para a questão de confiabilidade na suspensão dianteira do Baja. Então, mesmo que um parafuso desse venha a afrouxar e tenha algum problema desse tipo, muito provavelmente você não vai ter problema na suspensão, porque você elimina a flexão nos parafusos, você mantém um cisalhamento puro aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo do parafuso, onde entra o terminal rotular. Tá? Então, eu diria assim, uma dica bacana para as equipes, não esqueçam de colocar um cisalhamento duplo nas mangas de eixo de vocês. Isso aumenta muito a resistência da suspensão. Outra coisa, vamos voltar aqui para essa imagem, para esse projeto. Tá vendo as mangas de eixo? Desculpa, as bandejas de suspensão? Olha como que eu coloquei a angulação aqui da manga de eixo. Eu coloquei essa boca dela aqui já um pouco inclinada na direção da bandeja. E com isso eu conseguia alinhar os terminais rotulares de uma maneira mais eficiente do que se eu colocasse ela simplesmente aqui perpendicular, em paralelo ao solo, né? Então eu consegui melhorar o ângulo de atuação do terminal rotular. Com a bandeja desenhada, né, eu mantive aqui esse esboço dentro da bandeja. Aqui ele simula o ponto de fixação no chassi e aqui simula o centro do terminal rotular. Uma coisa muito importante, leve muito a sério o curso máximo, tanto positivo quanto negativo, em relação aos terminais rotulares.
terminal rotular aguenta muita coisa, mas ele não aguenta desaforo se você exceder o limite de trabalho dele, né? Então, por exemplo, aqui, todo terminal rotular vai ter um ângulo máximo que ele pode ter de desalinhamento. Pega e estuda se você não está extrapolando esse ângulo de desalinhamento. Se estiver extrapolando o ângulo de desalinhamento e você não tem ainda o curso que você deseja na suspensão, só tem duas maneiras de poder resolver isso. Uma é arrumando um terminal rotular que tenha maior possibilidade de desalinhamento ou aumentando o comprimento da bandeja. Mas muitas vezes o comprimento da bandeja já está limitado por dentro da sua geometria desenvolvida. Então, procure sempre usar uma bandeja o maior possível dentro de atender as geometrias que você deseja e observar se por acaso o terminal rotular não está dando final de curso. Inclusive, observar, por exemplo, normalmente a gente desenha isso sem colocar o terminal, e aí pode acontecer de não observar se o terminal não tem colisão aqui na própria manga de eixo. Então, vocês podem ver que essas mangas de eixo ela tem um espaçamento grande aqui, esse espaçamento grande de baixo é para poder tanto montar a ponta de eixo, quanto dar liberdade de movimento, tanto na bandeja inferior quanto na superior. Pode ver aqui. Nesse carro a gente já tinha começado a usar uma manga de eixo vazada, então eu acho isso uma coisa bem bacana. Então a manga de eixo vazada com diâmetro maior, eu acho uma coisa bastante interessante, realmente por conta de geometria e de resistência de material. Então você vai aumentando o diâmetro da ponta de eixo, você pode fazer ela com a parede mais fina e mesmo assim garantir a resistência. Com isso você vai ter que usar rolamentos maiores. Mas são técnicas mais modernas. Em vez de usar uma ponta de eixo fina, usa uma ponta de eixo com diâmetro maior e faz ela vazada. Aí o material muito bom para utilizar a ponta de eixo é o SE 4340. Mesmo que você não tenha acesso bom a tratamentos térmicos, você consegue trabalhar com limite de tensão aqui bacana na ponta de eixo de 4340. Se tiver acesso a têmpera e revelimento legal, vale a pena também. Aí ela pode ainda reduzir ainda mais a massa. Uma outra coisa que você observa nessa manga de eixo é que ela é uma manga de eixo simétrica. Aqui está faltando o ponto da direção, mas existiam dois furos aqui na manga de eixo, onde eu colocava parafusado um sisteminha para poder pegar a barra de direção. E como ele era parafusado, eu mantinha as duas mangas de eixos iguais. Isso reduz custo, né? Então fica mais fácil para fabricar. Para peça reserva também você não precisa ter peça reserva uma de cada lado, você pode ter uma peça reserva que atende os dois lados. Também é muito bom para a equipe que tem pouco recurso, minimiza a quantidade de componentes. Aqui, ó, o que a gente tem? Aqui usamos essa pinça de freio, na época era uma pinça da Willwood, compramos barato ela fora do Brasil, mas sem necessidade, não precisa ser isso. Mas o que eu quero mostrar que é uma prática interessante, nós fizemos ela montada com essa chapa, e essa chapa é uma chapa simétrica também. Na verdade, nem simétrica, ela é idêntica. Dos dois lados ela é idêntica, eu simplesmente mudo ela de um lado para o outro, e aí eu posso colocar o freio ou de um lado ou do outro. Isso facilita bastante e reduz preço de fabricação. Tá? Então,
Vamos voltar uns componentes. Ó, até tem uma coisa que estava oculta aqui, que é um terminal rotular da direção. Tá aí o ponto da direção, né? Lembrando, ó, por exemplo, esse carro é um carro que tinha a barra de direção na parte da frente. Então aqui, ó, isso aqui é a traseira do carro, aqui é a parte da frente do carro. Então, a partir do momento que você tem a ponta de eixo, a barra de direção, desculpa, na parte da frente da manga de eixo, para você conseguir fazer um Ackermann, você precisa que o ponto do terminal rotular esteja mais para fora do que a linha do Kingpin, né? A linha do Kingpin vai estar aqui. Se eu desenhar uma linha do Kingpin, o Kingpin é esse aqui. E vocês podem observar que ela está à frente da linha do Kingpin. Isso faz com que eu tenha uma geometria de Ackermann nesse carro. E a manga de eixo, o cubo, desculpa, você vai projetar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o disco de freio que você escolher. Aqui, ó, por exemplo, é uma montagem como que foi feita do freio com o cubo. Engraçado. Aqui eu não tenho a opção para isolar. Eu acho que é porque está salvo muito antigo. Esses desenhos são desenhos originais lá da época ainda. Até muito diferente do que eu faria hoje em dia. Mas é como a gente sabia fazer lá em 2012. Aí tem certo. Entendi. Aqui. Beleza. Então vai ter aqui. Isolate. Olha só. Aí achamos essa opção aqui para poder montar o cubo de roda com o disco. O disco ficou bem mais leve, a montagem dele, em vez de ter aquele centro convencional. O disco, nós fizemos um disco derivado de um desenho de um disco de uma moto. O material do disco é aço inox 420. É o mesmo aço inox utilizado para disco de freio de motos. Funciona muito bem. Esse é o perfil dele. Aqui alguns alívios de massa que já fazia no cubo de roda. Isso aqui é interessante também, para que não fique cisalhamento direto no parafuso, só fique tração nele. Isso aqui é um flangezinho para que a roda tenha um esbarro, né? Então, de acordo com a roda que você usar, você vai pegar e fazer esse esbarro numa posição diferente. Até acho que essa roda aqui está num modelo errado para esse cubo. Você pode ver que a furação não bate. Mas
Aí você faz o centro da roda pegando e passando justo com esse camarada aqui. Aí o esforço da roda vem direto para o cubo em vez de ficar no parafuso. O parafuso só serve para ter tração e prender o sujeito no lugar, a roda no lugar. Aqui tinha um rebaixo para a cabeça do parafuso. Era um estojo prensado, né? Na verdade é um parafuso prensado, daquele sem cabeça, tipo que usa em carro mesmo. Um outro detalhe, tá vendo essa bandeja da suspensão? Vou ocultar um bocado desses troços aqui. Ok. A bandeja da suspensão, uma coisa que eu utilizei nela para aumentar a resistência e melhorar o posicionamento, foi, em vez do tubo chegar centralizado, os tubos aqui chegarem centralizados com essa parte onde fica o inserto do terminal rotular, ele se encaixava aqui levemente deslocado para a parte de cima tá vendo? Então ela pega um pouquinho deslocada para a parte de cima. Isso, como o esforço é nesse sentido, ó, esse camarada aqui empurrar a arroz para cima, os tubos já ficavam num ângulo melhor para receber o esforço. E aí os posicionamentos, as soldas, tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar desse camarada aqui. Uma coisa muito importante, e aí entra na parte de precisão e produtividade. Então eu desenvolvi esse gabarito. Esse gabarito aqui é um gabarito para eu conseguir fazer os as de uma forma bastante precisa e ter uma boa repetitibilidade e facilitar a solda. Então eu montava os as com umas buchas que deixam sem folga aqui, tá? Fazia os tubos, vou ocultar alguns desses caras e deixar um só. Então, o mesmo gabarito eu conseguia fazer todos os as. Tá vendo? Eu tenho furo aqui, tenho furo aqui, tenho furo aqui, furo aqui. E eu tenho esse posicionamento aqui pelo lado de fora ou tá, esses camaradas, ó, aqui, ó, pelo lado de fora, ou pegando nesse cara aqui, ou pegando nesse aqui. E na parte de baixo eu fazia o A inferior. Também aqui, ó. Então no mesmo gabarito eu conseguia fazer todos os As, um por vez, né? Não dá para fazer todos de uma vez. E eu deixava o A esfriar dentro do gabarito para minimizar empeno por causa da solda. Então, esse gabarito é feito no metalon aqui, uma boa parede para ele ser resistente. E eu deixava o A esfriar depois da solda aqui dentro. Então aqui vem uma bucha aqui usinada precisa, né? Aí você coloca aqui com parafuso, aperta bem. Aqui é a mesma coisa, aperta bem, faz a solda. Não é muito bom que essa bucha aqui, ó, que é a parte onde vai entrar a sua bucha que faz a ligação com o chassi, que ela tem uma parede muito fina, até porque essa solda aqui, ó, ela pode transpassar aqui pela parte de dentro, se ela for muito fina, e dar problema na solda. Então capricha na espessura desse camarada aqui, que aumenta a resistência e fica melhor para soldar. Aqui é bom você usar duas coisas, né? Uma bucha de poliuretano, que é interessante, e no centro da bucha você coloca um tubo. Para que isso? O parafuso ele aperta o tubo, ele não aperta a bucha. E eu posso apertar o parafuso com torque bom, que ele não vai fechar as orelhinhas do chassi em cima da bucha. Então eu preciso de um tubo aqui por dentro para ser um limitador, para que ele não
esprema o ar e limite o movimento, mas mesmo assim ela e me dá a possibilidade de eu apertar bem essa coisa no chassi, tá? Então acho que da suspensão dianteira eu falei bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, faz pergunta aí nos comentários, eu vou procurar responder para vocês. Por favor, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal, tá? É bastante importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para passar mais do conhecimento, tá? E agradeço aí o teu tempo para poder dar uma conferida nesse material. Um grande abraço.